Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Graça e paz, bem-vindos à nossa aula de livros históricos. E hoje nós vamos estudar um livro que tem uma história muito curiosa, muito interessante, que é justamente o livro de Esther. Vamos estudar Esther. Esse livro que compõe os livros históricos, na verdade ele fecha o conjunto dos livros históricos, dentro da nossa estrutura da Bíblia que nós seguimos, que é a estrutura da Septuaginta. No caso da Bíblia hebraica, Esther está situado na última parte, na terceira parte da estrutura da Bíblia hebraica, chamada de escritos ou Ketuvim. Então, compõe a parte dos escritos, no caso da organização da Bíblia hebraica. O livro de Esther é um livro curioso por várias razões, né? Primeiro, nós precisamos saber o contexto em que esse livro se situa, né, em que os eventos narrados ocorrem. O livro de Esther narra eventos que ocorrem na cidadela de Suzã, capital de inverno do Império Persa. Então, cidadela de Suzã é essa capital de inverno. O texto se processa no tempo de Xerxes, né? A narrativa remete ao governo de Xerxes I, que está situado no quinto século antes de Cristo. Isso aí deve provavelmente ter acontecido entre os anos 486 e 465. Então, já podemos nos situar por aí que a parte dos judeus que tinham que voltar para Jerusalém já tinham voltado, e aqueles que estavam na Pérsia, eles não foram com aquela leva de judeus que retornaram para Jerusalém. Eles permaneceram na Pérsia. Eles permaneceram na diáspora, né? Então, é interessante mostrar que esse livro, o foco dele, ao contrário do livro de Esdras e Neemias, que fala da comunidade judaica que retorna para a terra de Israel, e lá eles passam por desafios imensos de reconstrução, de retomada da vida e da identidade nacional de povo judeu. Neste caso aqui, do livro de Esther, ele vai se ocupar com este povo que não retornou, com o povo que ficou na diáspora, né? E aí vai mostrar as vicissitudes, os desafios, os problemas enfrentados pelo povo judeu que estava na diáspora. A redação do livro, porém, ainda que tenha narrado eventos da primeira quarta parte do século V, né, o ano 486 até 465, ele vai ser escrito somente mais tarde. Aqui é importante, meus queridos alunos e alunas, compreendermos a diferença entre o mundo ao qual o texto se reporta, a época e ao mundo ao qual o texto se reporta e a redação efetiva do texto. Um texto ele pode ser redigido em tempos bem mais recentes. No entanto, o conteúdo desse texto reporta épocas muito antigas. A narrativa tem essa capacidade, né? A narrativa tem esta qualidade de nos reportar, ora para um passado muito longínquo, ou para um passado nem tão longínquo, ou para um futuro próximo, ou para um futuro muito distante, não é? A narrativa tem essa capacidade, ela pode ser escrita em qualquer época, em qualquer época. Então, é necessário fazer essa distinção entre o mundo ao qual o texto se reporta e o mundo do autor. Então, são duas coisas bem diferentes, né? Eu estou pontuando essa distinção e procurando deixá-la claro, justamente para que você, aluno, aluna, possa entender isso, porque eu já
eu tenho percebido dúvidas de alguns com respeito a isto. Então, por exemplo, ainda que o livro de Jó reporte a uma época muito distante, muito longínqua, isso não significa necessariamente que ele tenha sido escrito nessa época longínqua, porque a narrativa tem essa capacidade tanto de nos levar para o passado como para o futuro. Então, entenda bem, uma coisa é o mundo do texto. O texto nos remete tanto para um passado muito longínquo quanto para um futuro longínquo, para um passado remoto ou recente, futuro remoto ou recente. Uma coisa é o mundo do texto, outra coisa é o mundo do autor. O mundo do autor. O mundo do autor não é, na maioria das vezes, o mundo do texto. A não ser o jornal de hoje, que é lançado, o mundo do autor de quem redigiu aquele texto o mundo do texto ao qual o jornal remete é o mesmo que o mundo do autor, porque ele está tratando com notícias que estão acontecendo na época dele. No caso da narrativa, dos textos literários, isso já não obedece à mesma lógica, tá? Então, o mundo do texto é um, o mundo do autor é outro. Não necessariamente são iguais. Bom, dito isto, não tenhamos nenhuma dificuldade de entender que a narrativa de Esther, apesar de remeter à época persa, foi redigido em tempos mais recentes, provavelmente em torno do século III ou do século II antes de Cristo. Vários estudiosos também falam, né, que o texto, apesar dele remeter a um outro mundo, ele tem mais a dizer, ou tem muito a dizer a respeito do mundo do autor, do que propriamente ao mundo do próprio texto. Nós vemos isso com muita frequência nos textos da Bíblia, né? Porque quem escreve, ainda que escreva narrando a história que envolve personagens de um passado muito remoto, ele está escrevendo para o público contemporâneo do autor. Ele escreve para destinatários que lhes são contemporâneos. Então, mesmo que ele escreva reportando questões de um passado, ainda que seja um passado remoto, ele está falando e comunicando com destinatários que lhe são contemporâneos. Então, ele quer tratar de questões contemporâneas, muitas vezes utilizando textos antigos, para trazer mensagem que tratam de questões contemporâneas. Então, é muito provável, e isso é realmente com grande probabilidade, que o autor do livro de Esther, ao tratar de questões, de dificuldades que o povo encontrou na Pérsia, perseguição ao povo judeu na Pérsia, ele esteja trabalhando questões para o povo judeu dos seus dias, né? Que Israel, no século III, século II, já estava... a diáspora judaica nessa época já era muito grande, mas muito grande mesmo. Pois bem, a narrativa se processa dentro do Palácio Imperial de Xerxes ou Assuero. O nome de Assuero, o nome de Xerxes não aparece no texto, mas aparece nos anais da história. E esse Assuero, com muita probabilidade, ele é o Xerxes, que aparece na história da Pérsia. E a narrativa, portanto, se passa lá. A exemplo do livro de Daniel, o livro de Esther relata os perigos e as perseguições que os judeus viveram na diáspora, como já foi dito, né? Então, vamos lá. A tradição judaica teve uma certa dificuldade de reconhecer o livro como sendo um livro
canônico, né? Um livro que tem autoridade sobre o povo. Por que que eles tiveram essa dificuldade? Vamos elencar algumas questões. Em primeiro lugar, não aparece em lugar algum do livro de Esther o tão amado tetragrama. As 4 consoantes, o tetragrama são as 4 consoantes que identificam o nome divino, que nós chamamos de, na leitura bíblica, na leitura sinagogal, os judeus chamam de Adonai, para não pronunciar o nome, né? Na verdade, Adonai não é a pronúncia do nome. Adonai é um título que substitui a leitura do nome, porque este nome não pode ser lido, não pode ser vocalizado durante a leitura da Bíblia na sinagoga, na época também no templo, não podia ser lido. Então, o tetragrama, que é o Iod, o Re, o Vav e o Re, essas 4 consoantes sagradas, elas compõem o nome sagrado de Deus que não pode ser tomado em vão. Esse mandamento os judeus realmente levaram muito a sério, sobretudo no pós-exílio, né? A oração de Jesus no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, justamente remete a este cuidado para não tomar o nome de Deus em vão e que o nome dele seja realmente santificado nos lábios e nos corações. Então, este nome, o nome de Deus, não aparece no livro de Esther. Isso é curioso. Nem mesmo o título Elohim. Então, o tetragrama, né, que normalmente se chama de Javé, que não é a pronúncia dele, mas muitos falam Javé, Yavé. Nada dessas pronúncias é a pronúncia do nome que se perdeu. Essa pronúncia ninguém sabe exatamente qual é. Alguns dizem que é Yavé, outros dizem que é Yahu, não é? Mas não se tem certeza absoluta. Então, os judeus leem Adonai quando chegam no tetragrama. O que eu quero pontuar aqui é que o livro de Esther não possui o tetragrama sagrado. Isso criou uma certa dificuldade para que o livro fosse reconhecido pela tradição como sendo um livro sagrado. Um outro problema é que a Esther, que é a heroína do livro, ela se casa com um rei pagão, com um rei persa Assuero, um homem que não servia a Deus, ele não tinha na sua vida uma prática de devoção ao Deus de Israel, por motivos óbvios, ele é um persa e ele adorava naturalmente os deuses da Pérsia. E Esther se casa com ele. Então essa é uma segunda dificuldade que a tradição enfrentou de reconhecer esse livro. Contudo, ainda que haja toda essa problemática, o livro, nas entrelinhas, porque ele tem um drama, né? Ele tem um enredo que realmente prende a atenção do leitor, porque há uma conspiração para matar e para extirpar, para aniquilar o povo judeu da Pérsia, uma conspiração que foi feita por Amã, conforme vamos falar mais um pouquinho adiante. Somente uma intervenção divina poderia livrar o povo do extermínio completo. Ainda que não se fale o nome Adonai, ainda que não apareça o nome Elohim, que é Deus, ou Adonai, que é o Senhor, não aparece de fato esses nomes, você não vê assim práticas de adoração ou mesmo de oração a Deus. É dito que há o jejum, né? Esther jejuou, porém não há uma relação direta com o nome de Deus aí. E aí, o que vai acontecer? Por outro lado, ainda que não tenha essas referências, o livro mostra um grande e poderoso livramento do povo de Israel, do povo judeu lá na Pérsia. Quer dizer, ainda que não apareça o nome de Deus, Deus age. Ainda que o nome de Deus não é mencionado,
existe a ação de Deus na história. Quando aquele momento dramático, né, onde o próprio rei decreta, manipulado por Amã, enganado por Amã, ele não estava sabendo exatamente, ele não sabia que o povo judeu ao qual ele decretou o extermínio fosse o povo de Ester. A trama foi a conspiração armada por Amã, ela foi descoberta. Ela foi descoberta. Mordecai informou a rainha Ester. O tio da Ester, que é o Mordecai, ele acabou por revelar essa trama, e o que o Assuero fez foi dar a condição de defesa, que o povo pudesse se defender. Então, nisto se mostra a ação de Deus. Apesar do nome de Deus não aparecer, Deus aparece, agindo, uma presença invisível que promove grande libertação. O Deus que agiu para preservar e livrar o seu povo. Esse livro, podemos também acrescentar que ele integra os chamados 5 rolos, ou as Megilot, que são os rolos lidos durante as festas judaicas, né? Então, o livro de Ester, junto com o livro de Ruth, e outros integram os livros lidos nas festas. A narrativa do livro, ela fundamenta, ela justifica a festa judaica de Purim. É interessante, né, ao falar das festas bíblicas, um tema que eu gosto muito de falar, existem festas que estão prescritas na lei de Deus, que é o caso de Páscoa, que é o caso de Pentecostes, que é o caso de Tabernáculos, festas prescritas, festas ordenadas pela lei, pela Torá ou pelo Pentateuco, e existem festas que os estudiosos chamam de festas históricas, festas culturais de Israel, que, apesar de não serem prescritas pela lei, elas são celebradas elas são festejadas, são celebradas para rememorar os livramentos de Deus ao povo judeu. E uma dessas festas nacionais é a festa de Purim. A outra é a festa das luzes, que é a festa de Hanukkah, que nos reporta o tempo dos Macabeus, da grande libertação também dos Macabeus do domínio estrangeiro, né? E da purificação do santuário. Mas essa é uma outra história. Purim é a festa que celebra a libertação dos judeus, o livramento que Deus deu aos judeus, aonde a forca que foi preparada para exterminar os judeus, essa mesma forca foi usada para exterminar os algozes, aqueles que planejaram o extermínio do povo de Israel. Então, o nome Purim é justamente isso, porque foi lançado sorte, a palavra Purim significa sorte, Pur significa sorte, no singular, foi lançado sorte para se determinar o dia em que o povo judeu seria exterminado. Nesse dia, quem foi exterminado foram os inimigos. Isso é interessante. Os inimigos caíram na própria forca, caíram na forca que prepararam para o povo de Israel. Vejamos a estrutura do livro de Ester. Aqui nós temos os 3 principais elementos da estrutura, né? O primeiro é a festa de Assuero. Assuero inicia o livro, né, fazendo um grande banquete, um banquete de vários dias, onde a rainha Vasti se recusou a comparecer na festa do rei, porque eles estavam bebendo e ele queria apresentar a sua rainha, a sua esposa,
para apresentá-la para os demais, para o público, né, para alguns líderes que vieram visitá-lo de outros lugares, e ela se recusou completamente a comparecer ao banquete do rei, o que foi uma tremenda de uma ofensa, né, de uma desonra. A rainha Vasti, ao ser chamada para comparecer à presença do rei, ela se recusou, né? O texto vai dizer que, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os seus 7 eunucos, que serviam na presença de Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei se enfureceu e se inflamou de ira. Não é? Então, quer dizer, a recusa de Vasti, essa ofensa, né, esse desprezo de Vasti, por comparecer na festa, na presença do rei, se tornou a razão pela qual, né, ela foi rejeitada e o rei buscasse uma nova esposa. Então, na festa de Assuero, a rainha Vasti se recusou a comparecer. Do capítulo 2, versículo 19, até o capítulo 7, versículo 10, nós lemos sobre a festa de Esther, que vai girar em torno da... O texto começa falando da festa, né, que Esther, essa sim, ela honra o rei, e a vida dessa rainha com Assuero e a importância dela para o grande livramento. Porque a rainha Esther, ela é uma judia cujo nome era Hadassa. Hadassa é o nome judaico da rainha Esther. Esther é o nome persa, né? Hadassa significa mirta e Esther significa estrela. É um nome persa, não é um nome estrangeiro. No capítulo 8 até o capítulo 10, a narrativa vai falar do grande livramento e posterior celebração chamada de Purim, né? Quando Israel passa a celebrar a festa. Queria ler um pouquinho aqui no capítulo 2, a partir do versículo 17, ele vai falar sobre a rainha Esther. Vai dizer que o rei, capítulo 2, versículo 17, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então é a história da menina, da menina simples, da menina judia, que acabou se tornando rainha, esposa do rei da Pérsia. Então veja só, no capítulo 2, na segunda estrutura aí do livro de Esther, na festa de Esther, o tio de Esther, que se chama Mordecai, ele descobre a conspiração que Haman estava fazendo, né, com os seus filhos para exterminar o povo judeu. Mordecai, ao saber disso, persuade a Esther para ajudar o povo. Ele diz algo até muito interessante. Quem sabe não foi para isto que Deus lhe colocou aí no trono, Esther. Interessante como Deus, a providência divina, né? Veja que apesar do nome de Deus não estar no livro, a providência divina, ela é vista o tempo todo. Ou seja, esta mulher,
ela foi exaltada ao trono da Pérsia, na condição de rainha, justamente para ser um instrumento de livramento do povo de Israel do extermínio. Isso é interessante, né? Muitas vezes as pessoas querem cargos, funções, querem ser proeminentes, mas visando apenas o seu próprio benefício. Deus colocou Esther no trono da Pérsia para um propósito muito mais altruísta do que simplesmente dela ser uma rainha, ser alçada a uma condição de realeza. Não, Deus colocou Esther lá com o propósito de livrar o seu povo numa terra estrangeira, né? De livrar o seu povo do extermínio. No capítulo 5, a partir do versículo 9, nos é dito que Amã saiu naquele dia alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, e se encheu de furor contra Mordecai. Mordecai descobriu, né, o plano. Ramã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou ouvir os seus amigos e Azeles, sua mulher. Contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Quer dizer, a Esther, já sabendo da conspiração, preparou banquetes para o rei Assuero, e o rei perguntou para ela o que ela queria, e ela fez um mistério, dizendo que no dia seguinte, no segundo dia do banquete, contaria o que ela queria para o rei. E ela fez questão que o Mordecai estivesse presente. O Mordecai jamais imaginaria que ela já sabia da conspiração contra o povo judeu, e muito menos que ela própria era uma judia. Essa foi a grande sacada, né? Que ela própria é judia e que, portanto, o plano de Amã iria contra a própria vida da rainha. Quer dizer, ele, na verdade, ao preparar a forca contra o povo judeu, ele preparou a forca contra si próprio. Então, nós temos aí o segundo banquete de Esther, quando ela revela o plano, no capítulo 7, ela revela o plano e não teve escapatória para Amã. Porque ainda que o rei, que havia decretado o extermínio dos judeus, ainda que o rei tivesse decretado, ele não, e ainda que Esther seja rainha, ele não pode voltar atrás, porque uma vez que o rei decreta, ele não pode anular a própria palavra. Mas o que ele fez foi decretar, né, um segundo decreto que permitia o povo judeu se defender. Aí sim, né, havia uma possibilidade do povo escapar. Essa narrativa é uma narrativa muito interessante, porque a trama se desenvolve e a conspiração é completamente revelada nesse segundo banquete. Está escrito assim, eu vou colocar aqui na tela para os irmãos poderem acompanhar. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, só ver se eu consigo tirar aqui essa... Vamos deixar, está em amarelo aqui. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E este se te dará. Que desejas? Quer dizer, ela
ele havia dito para ela que daria para ela até metade do seu reino. Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. E o rei jamais fazia ideia. Dê-se-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou Reassuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário inimigo é esse mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tomando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Quer dizer, a situação do Amã só se complicou, né? Porque depois de ter sido descoberto como aquele que tramou a morte do povo judeu e, portanto, da própria rainha, ao suplicar pela própria vida a rainha, estava aparentando que estava querendo forçar a rainha, forçar sexualmente a rainha, e o que gerou ainda um furor maior no rei. Então, quer dizer, a história é quando há uma reversão da sorte, em que a forca de Ramã, que Ramã preparou para o povo judeu, se voltou contra ele próprio. O versículo 9 diz assim: Então Rabona, um dos eunucos que serviam o rei, disse Rabona: Eis que existe junto à casa de Ramã uma forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que é o tio judeu de Esther, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então vejam só que no capítulo 7, a conspiração é desvendada, e no capítulo 8, nós vemos aí que um segundo decreto ele foi estabelecido para que o povo pudesse se defender, e o povo judeu teve, portanto, vitória. A festa de Purim é estabelecida a partir daí, que é chamada festa das sortes, quando a sorte do povo é revogada. O édito foi estabelecido no capítulo 8, capítulo 9 é a festa propriamente dita, a festa de Purim, onde se baixa o decreto de que se celebre esta data como sendo uma data histórica que celebra a libertação poderosa do povo judeu. O que é importante a gente pontuar aqui, né? Aliás, deixa eu até falar um pouquinho mais dessa festa, e tem um detalhe interessante. Eu já participei de uma festa de Purim com judeus, né? Quando eu comecei a estudar hebraico, meus professores de hebraico, os primeiros professores eram judeus. E a gente celebrou uma festa com eles, os alunos, né? Juntos com os professores. E ali eu pude conhecer como que eles celebram a festa. Purim é uma festa que alguns dizem que é o carnaval judeu, né? Não é bem o carnaval. Fala que é carnaval por causa das máscaras. Eles costumam usar máscaras durante essa festa. Esse é um dado curioso, né? Mas não é carnaval no sentido
da depravação, no sentido da festa da carne. É carnaval por causa da fantasia. Mas celebra a libertação do povo. O detalhe interessante é que eles, durante essa festa, eles comem um biscoitinho chamado Osne Aman. Esse biscoitinho chamado Osne Aman, ele significa orelha de Aman. Ele tem a forma de uma orelha mesmo, ele é mais ou menos assim, tem a forma de uma orelha. E eles comem aquele biscoitinho, isso é uma ironia pura, eles comem aquele biscoitinho como se estivessem comendo mesmo a orelha de Amã, que foi aquele que conspirou contra Israel. Lembrando a cada ano que os inimigos de Israel, que se levantam contra o povo judeu, eles é que perecerão. Se levantarão contra Israel por um caminho e por 7 fugirão. Se levantarão, mas se levantarão para cair. E é uma festa que celebra essa vitória do povo judeu contra seus inimigos. E eu comi a orelha de Amã também, né, o biscoitinho, junto com eles, e achei aquilo tudo muito, muito curioso, muito engraçado. Israel é um povo que celebra o seu passado no presente, né? Rememora o passado, os feitos de Deus na sua história, porque o Deus de Israel é um Deus que opera no palco da história. Muito bem. Agora, por último, vamos dar uma olhada nos aspectos teológicos do livro de Esther. Em primeiro lugar, é bom a gente sempre lembrar que Israel é um povo que sempre foi mal compreendido, né? E o é até o dia de hoje. É difícil para as nações assimilarem um povo que tem fé num único Deus. Veja que o livro de Esther já mostra que naquela época já havia aquela tendência dos reis quererem ser adorados, dos reis querendo reverência, né? Que se prostrem diante deles. E o povo judeu se recusou a se prostrar diante de quaisquer que sejam os homens. O judeu só se prostra diante do seu Deus, diante de Adonai. Então, isso já mostra que era um povo que não foi muito bem compreendido, porque se recusava a adorar, a se prostrar diante de imagens. Um povo que tem uma lei, uma Torá, e isso também sempre foi um problema para os outros povos entenderem isso. Um povo que tem uma alimentação particular, própria, não é? Não come qualquer coisa. Um povo que guarda o sábado. Então você tem uma série de elementos que tornam Israel um povo distinto de todos os povos. Isso causa uma incompreensão, isso causa uma rejeição, uma resistência e até mesmo perseguição, como houve na Pérsia e como houveram tantas outras, né, ao longo da história. Então, é um livro que ele trata de como que Israel viveu na diáspora, as perseguições que lhe sobrevieram. E disso podemos trair algumas lições. Primeiro, o Deus de Israel é um Deus soberano. A presença divina, apesar de não ser mencionada, ela está presente durante toda a narrativa, todo o texto. Deus age nas circunstâncias, Deus age nas entrelinhas, a fim de guardar e de livrar o seu povo. Esse é um primeiro aspecto muito importante. O Deus revelado no livro de Esther é um Deus que age, que opera, ainda que de forma silenciosa e ainda que seu nome não apareça no texto. Segundo lugar, a narrativa nos ensina que o ódio contra o povo judeu não ficará impune. Aqueles que se levantam contra Israel cairão. O antissemitismo de Haman, que é o antissemitismo de muitos, né? Haman vamos dizer assim, um paradigma dos inimigos de Israel.
há um dado interessante que esse Amã, ele é um amalequita. E nós lemos na narrativa de Samuel, né, que Saul se recusou a matar o rei dos amalequitas, né? Agag se recusou a exterminar o rebanho e por causa disso ele foi punido, né? Porque Deus tinha ordenado que ele exterminasse os amalequitas. E talvez a história aqui de Esther queira nos dizer que isso é uma consequência, né? É claro que aqui o que está em foco não é a matança de seres humanos, mas dentro de uma compreensão de que a nossa luta é contra os seres espirituais. Então, quando não se elimina o mal pela raiz, ele tende a se perpetuar. Os amalequitas não foram exterminados. E talvez por isso o livro de Esther vai nos falar de uma perpetuação do problema. Então, o antissemitismo de Ramã foi severamente punido quando a forca voltou-se contra os inimigos judeus. Então, a forca que se preparou contra Israel é a forca que os inimigos foram executados. Eu penso que é um livro importante, porque é um livro que mostra da ação providente de Deus na história do seu povo, ainda que o nome de Deus não apareça. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui essa aula. Eu espero que tenha acrescentado conhecimento e valor para a sua vida, e a gente vai se encontrar na aula que vem, quando estudaremos o livro de Ruth. Então, até a próxima aula. Shalom, shalom e até mais. Tchau, pessoal.